Boa tarde com alegria, sejam bem-vindos. Todos me veem, me ouvem. Jujuba, boa tarde. Clarice, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa aula da semana. Muita coisa para trocar com vocês hoje. Acho que a aula hoje vai ser bem legal, vai ter uma dinâmica diferente, acho que vocês vão gostar. Majuzita, boa tarde. Sempre comendo, ou comendo ou tá com sono, né, Maju? Diz aí. Gente, deixa eu dar os primeiros recados importantes. Eu estava hoje não, é durante esses dias, mas hoje eu estou finalizando as correções de vocês da redação de quem enviou, a nossa última redação, né, que é do nosso projeto de escrita criativa. Estou finalizando as correções, vocês devem receber no mais tardar amanhã essas correções, com aquela tabelinha que eu disse, gente, agora vocês vão receber as correções com as análises, para ver o que é que vocês precisam melhorar na redação, né? Se é ortografia, se é concordância, se é a colocação de ideias, enfim. Então, vocês vão receber, além da redação de vocês, na página abaixo vai ter uma tabelinha com a correçãozinha, com pontuação, tá? Com um xizinho indicando o que é que vocês precisam melhorar. Então, a primeira informação é essa. E também estou terminando de corrigir o material que vocês me mandaram de Cartoon e Charge. Foi uma pesquisa que eu pedi para que vocês fizessem. E aí eu estou finalizando as correções. Como eu tenho tantas correções de vocês, quanto a da turma da noite, né? Somando aí, são muitos alunos, são muitos materiais, eu acabo precisando de um tempo maior para poder fazer essas correções. Mas assim que eu liberar no e-mail, eu informo para vocês. A pesquisa, gente, não tem nota. É só uma pesquisa porque a gente vai trabalhar esse assunto, então eu queria que vocês fizessem uma pesquisa prévia para que esse assunto ficasse muito mais fácil de ser digerido, tá? Inclusive, nós vamos trabalhar com ele hoje. É um dos conteúdos que a gente vai trabalhar. Então, a aula tende a ser muito leve, porque esses gêneros textuais, cartoon e charge, eles são muito leves, né? E a gente ainda vai incluir a tirinha, para a gente ver a diferença dos três. Então, um dos assuntos que nós vamos trabalhar hoje é esse, tá? A diferença entre cartoon, charge e tirinha. Vocês vão fazer hoje uma interpretação só de tirinhas, que é bem legal também, que é bem dinâmico, bem diferente. Vocês vão fazer uma dinâmica em grupo, eu vou separar vocês em salas diferentes aqui, para que vocês possam falar diretamente um com o outro e responder juntos a uma atividade de charge, cartoon e tirinha, certo? Eu vou explicar como é que vai funcionar. E a gente tem outras coisas mais para fazer, tá? Não vou dizer tudo não, porque é tanta coisa que eu espero que dê tempo, como sempre, né? Bem, eu quero começar falando sobre a atividade que já vai para casa hoje, que vocês, na verdade, eu já informei isso antes, mas vocês podem não estar lembrados, não estarem lembrados, que é a atividade de redação. Deixa o compartilhamento atualizar aí, tá, gente? Dá uma travadinha assim, no primeiro compartilhamento. Sempre acontece. Guardem um momento. Voltou. Voltou, voltou, voltou. Bem. Ai, meu Deus. Tá. Então, aí, eu já tinha preparado esse cronograma, vamos dizer assim, de redação da nossa escrita criativa e já tinha liberado para vocês desde essa última redação que vocês fizeram, tá? Então, hoje, que é dia 3/5, já vai para casa a próxima redação. É sempre assim, tá, gente? Esse movimento. Vocês têm que acompanhar por esse material que já está lá no Classroom, na pasta de redação, certo? Então, como hoje está indo para casa essa, e como eu combinei com vocês que eu sempre trabalharia a proposta aqui com vocês, nesse modelo aí da redação criativa, né, que é que a gente está fazendo, a narração, a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, certo? Sobre essa proposta que vai para casa. Vocês têm até o dia 9/5 para enviar essa nova redação. E, gente,
Eu coloquei um texto prévio aqui para vocês se basearem, mas a proposta está logo abaixo. Mas vamos ler o texto prévio, que diz assim, ó, troca de amores nos conflitos amorosos. Perdão. Troca de amores nos contos maravilhosos. Num bosque distante existia um castelo de cristal, e nele vivia uma princesa chamada Cinderela. Então, o início do texto é bem familiar, provavelmente, para vocês. Ela era tão má, aí as coisas começam a mudar, porque, na verdade, Cinderela era muito boa, né? Ela era tão má e desobediente que deixava a madrasta enlouquecida. Além disso, ela vivia tentando roubar os namorados das irmãs. Tá meio invertido, né, essa história aí, mas vamos lá. Certo dia, o príncipe Peter convidou as irmãs de Cinderela para ir ao baile. Pode ser chamado de Peter também, tá, gente? Esse nome Peter, eles escrevem com E também nesse formato. Então, eu estou lendo assim. Como é nome próprio, pode ser Peter ou Peter. Certo dia, o príncipe Peter convidou as irmãs de Cinderela para ir ao baile real em seu castelo. No dia do baile, Cinderela trancou as irmãs no quarto, dentro do guarda-roupas, e foi ao baile. Ela usou o vestido e o par de sapatinhos de cristal da irmã mais velha. Os pés de Cinderela eram menores e o par de sapatinhos ficou grande, mas ela foi ao baile mesmo assim. Percebam aí que esse é um conto de fadas bem diferente do que a gente conhece do tradicional, porque, na verdade, Cinderela é boa, os sapatinhos são dela, as irmãs aqui são mais, existe a bruxa, que é a mãe, né, a madrasta, que tenta prendê-la em casa. Então, perceba a perspectiva dessa contagem aí de história, né, dessa contação de história, que é completamente diferente do original. Então, a gente chega à reflexão que a história de Cinderela é bem diferente da original. A ideia presente nas propostas a seguir também são as propostas que vocês vão escolher. Ou seja, brincar com a tradição dos contos maravilhosos, que se inclui aí os contos de fadas. Existe uma diferença, tá, gente, entre conto de fadas e conto maravilhoso, em essência. Mas, de uma maneira geral, muitos autores consideram eles similares, porque eles falam sobre coisas fantasiosas, né, que não necessariamente acontecem no plano real, enfim. Para isso, você deverá modificar as histórias, adaptando-as para os dias de hoje, misturando personagens de histórias diferentes e assim por diante. Enfim, a ideia é você se divertir reinventando os contos maravilhosos, tá? Então, a ideia é essa para vocês. Só que aí eu coloquei aqui uma orientação que eu quero que vocês sigam, que é isso que eu quero falar. Escreva um conto maravilhoso, que vai dar no mesmo de ser um conto de fadas, porque tem muitos que estão aí que, na verdade, são de fadas, tá, gente? Dá no mesmo. Escreva um conto maravilhoso de acordo com essas orientações. Então, você vai escolher uma linha dessa aí, uma lista de palavras dessas aí, tá? E vai contar a sua história a partir dela, a partir do que você conhece dessa história tradicional, só que você vai mudar os eventos, tá? Então, olha o que ele diz aí, ó. Tal palavra representa um novo elemento que quebra de propósito a sequência. Então, vamos lá. Ó. Menina, bosque, essa menina bosque aí, loba, é a Chapeuzinho Vermelho. Só que aí tem um helicóptero no meio. Então, quando vocês forem recontar a história de Chapeuzinho Vermelho de uma maneira inovadora, vocês também vão colocar que tem um helicóptero lá no meio da história. E aí vocês é que vão inserir esse novo elemento na história de vocês da maneira que vocês acharem melhor. Portanto, que seja coerente essa inserção, tá? Pode ser Cinderela Madrasta, ó, Cinderela Madrasta, Príncipe, Sapatinho de Cristal e Chulé. Vocês vão ter que inserir essa nova palavra aí de alguma forma na história. Tá? De maneira coerente, tá, gente? Bela Adormecida, Príncipe Encantado, Conjunto de Rock e Bruxa Boa. Então, a gente tem dois aí, né? Porque a bruxa nem é boa e o conjunto, não existe conjunto de rock na história original. Então, vocês, gente, o primeiro passo é vocês escolherem uma desse conjunto de palavras. Se, Laís, eu posso misturar um conjunto com o outro? Não, você tem que seguir as orientações que estão sendo dadas aí na proposta, senão você vai fugir o que foi pedido, tá? Então, vocês têm, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tópicos que vocês podem escolher, mas tem que ser só um tópico, tá? Ó, Aladim, Gênio, Princesa, Lâmpada Maravilhosa, Ali Babá e os 40 Ladrões. Aí vocês vão misturar a parte da história. Tá? Branca de Neve, Príncipe, Sete Anões, Madrasta e Baile. Na verdade, Branca de Neve vai para um baile, que normalmente quem vai é a Cinderela.
certo? Então, vocês têm que escolher um tópico desse. Então, olha o que é dito na letra B. Escolha uma lista, uma só, e reinvente a história, incluindo nos acontecimentos o elemento novo correspondente à palavra que destoa das outras. Ou seja, essa palavra que destoa, ela destoa porque ela está diferente do que a história original traz, certo? Escolha quem será o herói e quem fará o papel de vilão. Você pode inverter. Então, na sua história, a madrasta pode ser boa, a Branca de Neve pode ser má. Aladim, na sua história, pode ser um trambiqueiro, certo? E o gênio, sei lá, pode ser antagônico a Aladim, porque ele é ruim. Aladim é ruim, é do mal. Vocês é que vão inventar, gente. Criatividade. Lembrem que isso é uma oficina de escrita criativa, tá? Vocês só têm que seguir o passo a passo. Comece seu conto fazendo o herói ser vítima de uma armadilha planejada pelo vilão. Só que quem vai escolher quem é herói e quem é vilão é você. Não vai ter que ser igual ao que era necessariamente ao que era herói e vilão na história original, tá? Então, a ideia é que você comece seu conto fazendo o herói ser vítima de uma armadilha pelo vilão. Então, vamos supor que o herói da história de Aladim é o gênio e Aladim é o vilão. Gente, é só uma ideia que eu estou tendo aqui do nada, tá? Vocês é que vão escolher primeiro um tópico, um conjunto desse de palavras, e depois vocês vão seguir na sequência. Se quiser, dê ao herói ou ao vilão poderes mágicos, e podem dar poderes mágicos que não existiam na história original. Procure criar um final inesperado, se possível, engraçado. Gente, esse tópico é muito importante. Tentem criar um final inesperado e que seja engraçado, especialmente que seja engraçado, para tornar essa história leve, tá? Totalmente diferente do original. Fala, Juju. Juju? Quando pegar, ela fala aí. Vamos lá, vamos continuar. Aí, no tópico 2, eu trago o seguinte. Você já imaginou como seria a história? A Bela Adormecida, se a moça sofresse de insônia. Gente, ela estava dormindo por muito tempo, porque ela tinha tido insônia, por exemplo, durante muitos e muitos anos. Então, quando ela caiu num sono profundo. Ou se em Chapeuzinho Vermelho o lobo fosse vegetariano, a gente já tem uma história dessa. Vocês já leram do lobo sendo vegetariano? Vocês já leram essa história? Existe na internet, gente. Vocês podem procurar, depois é bem interessante. O lobo ele não queria comer a vovó porque ele era vegetariano e ele sentou para conversar com ela. Eles pediram uma pizza, se eu não me engano. Tu já lê esse mesmo, Miguelito? Tu lembra disso que eu estou falando? Que ele pede uma pizza e tal. É bem interessante essa história, tá? Fala, Ju. Vê se tá pegando agora. Minha internet tá muito ruim. Aí eu já caiu 2 vezes. Aí eu perguntar se para, né? Se eu posso ficar com a câmera desligada. Pode, com certeza, Ju. Nesse caso, sim, tá? Tranquilo. Beleza, vamos lá. Então, continuando. Ou se a Branca de Neve e a moça. Cadê? Ou se em Branca de Neve a moça odiasse maçãs, ela não ia ter comido, não ia ter, né? Acontecido nada do que aconteceu. Ela não ia ter caído em sono profundo porque era a maçã que estava envenenada. Ela não gostava de maçã, então ela não ia comer de jeito nenhum. A exemplo do conto Patinho Bonito, que é a história do patinho feio, escolha um conto maravilhoso e recrie-o fazendo as alterações que você quiser, certo? Então, a ideia, vou reforçar aqui, se vocês esquecerem por algum motivo, quando forem produzir esse texto, assistam o começo dessa aula gravada que eu vou disponibilizar, para não fazer errado, tá? Escolha primeiro um bloco desse de palavras, vocês têm 7 opções que a gente já viu aí, são 7 pontinhos, você escolhe um bloco, atenção a essas palavras aí que você vai ter que correlacioná-las na sua história, vai ter que trazer esse elemento novo, esses elementos novos, e você vai escolher primeiro quem é que vai ser vilão e quem é que vai ser herói. E o seu conto deve começar com o herói já sendo vítima de uma armadilha planejada pelo vilão. Tá, gente? Tem que seguir esse passo a passo.
Não é se eu quiser. Tia Laís, eu posso começar de outro jeito? Não, porque vocês têm que saber seguir a proposta, que é assim uma prova, tá? Então, você vai começar o conto, fazendo o seu herói, passando, já tendo que passar por uma armadilha planejada pelo vilão, tá? Ou o contrário, e dê ao herói ou ao vilão poderes mágicos, ou aos dois, e os poderes que vocês quiserem que eles tenham, certo? Não esquecendo de criar um final inesperado e, se possível, engraçado. Alguém tem alguma dúvida? Juju, eu falei isso, mas eu acho que você não estava aqui ainda. Não é Jujuba, não, é a outra Juju. Eu estou finalizando as correções, e devo enviar para vocês as correções da redação anterior, no máximo amanhã, tá bom? Eu estou só preenchendo a tabelinha de análise ainda, mas eu já fiz até as correções, tanto das redações quanto do material que vocês me enviaram da pesquisa sobre Cartoon e Charge. Inclusive, Cartoon e Charge nós vamos trabalhar hoje. Quem fez a pesquisa vai sair bem na frente, vai estar bem por dentro do assunto, né? E vai ser bem melhor para fazer as atividades de hoje, beleza? Mas deve enviar daqui para amanhã. Não se preocupem que assim que eu enviar, se eu tiver algum problema para enviar amanhã, só enviar na sexta-feira. Assim que eu enviar, eu aviso a vocês no WhatsApp, tá? No grupo dos pais e dos alunos. Combinado? Mas vai ser amanhã, provavelmente. Bem, gente, alguma dúvida com relação a isso aqui? Eu recebi uma sugestão ainda há pouco de Clarice, que como tem 7 tópicos e tem 7 pessoas, eu poderia sugerir um tópico para cada um. Eu não acho legal, eu vou dizer por quê. Se vocês escolhessem tópicos diferentes e vocês chegassem a esse consenso, eu ia achar massa. Mas como é uma oficina de redação criativa, se eu escolho um tópico que um aluno não gosta muito, não conhece, aí a criatividade dele vai por água abaixo, porque ele já tá sendo imposto a ele que ele tem que escrever sobre desse conjunto de palavras. Então, eu espero que vocês fiquem livres mesmo. Agora é o momento de vocês serem livres, tá? Lembrem que esse primeiro semestre vocês vão trabalhar essa escrita mais assim, mais de criatividade, de fluidez, de vocês imaginarem, mas depois a gente vai aprimorando essa escrita, e nem sempre vai poder ser assim, gente, porque normalmente nas provas não é assim que acontece, tá? Tem um passo a passo, bem certinho, tem um tema único para todo mundo, normalmente é assim, tá? Nos concursos e tudo. Então, eu até gostaria, tá? Mais uma vez, Clarice, que vocês escolhessem diferentes, mas eu não gostaria de impor, não, certo? Por exemplo, Miguel conhece muito bem a história de Cinderela e ele vai escrever super bem se fosse com esse tópico. Aí caiu Cinderela justamente para Juju. Aí Miguel, poxa, mas eu teria facilidade, eu já estou com uma ideia aqui, então eu não quero influenciar vocês nisso. Fiquem à vontade, beleza? Eu prefiro que nesse momento da escrita criativa seja assim mesmo, livre. E espero que tenham muitos textos diferentes, né? Vou estar contando com isso. Bem, alguma dúvida, gente, com relação a essa parte da redação? A redação já está, isso tudo aqui já está disponível no Classroom desde a primeira que eu passei, ó, desde o dia 19/4. Foi a primeira que foi para casa, tá? Então já está lá esse material todo, vocês podem ver podem ver a próxima para se ligar aí qual vão ser as datas. A próxima, que é um ponto comum, só vai para casa dia 17/5. E a gente está nessa agora, que vai para casa hoje, dia 3/5, e vocês têm até o dia 9/5 para enviar para o e-mail do curso. Que massa, Arthur! Tu pode fazer sobre ele, então. Arthur está dizendo aqui que é o paradidático da escola dele, o Alibaba. Então, vai te dar mais asas ainda para a imaginação, porque tu está lendo ou acabaste de ler, enfim, esse livro, e tende a ser mais interessante. Pegue um conjunto de palavras que seja familiar para você, o tradicional, para você mudar bem muito. Essa é a ideia. Poxa, eu conheço muito essa história, então eu vou modificá-la, vou inserir essa palavra nova aí, esse contexto bem diferente, tá? Lembrando que tem um passo a passo. Já repeti isso 2 vezes, não vou repetir de novo. Tem um passo a passo da letra B que vocês têm que seguir, todos.
independente do grupo de palavras que vocês escolham. Tranquilo, joinha para mim. Gente, é interessante esse, né? Essa é uma das propostas mais interessantes que vocês vão fazer. Diferente, assim, sabe? Bem, agora a gente passa para um momento aquecimento cerebral, tá? E hoje o nosso aquecimento cerebral, ele está muito simples. É o nosso quiz de raciocínio lógico, que vocês fizeram na última aula, inclusive né? E vocês fizeram, não foi, gente? O primeiro quiz comigo de raciocínio lógico? Vocês não fizeram o primeiro ainda? Então, vocês vão começar pelo segundo, que é mais fácil do que o primeiro. Tá? Eu jurei que eu tinha começado nessa turma com o quiz de raciocínio lógico. Não tem problema. Qual é a ideia dos quizzes de raciocínio lógico que eu vou aplicar aqui? Que a Laís é matemática? Não, gente, é um raciocínio lógico interpretativo, para que vocês tenham uma leitura rápida, dinâmica, e que vocês possam ativar conhecimento de mundo. O que é conhecimento de mundo, tia Laís? Quando vocês chegam aqui, vocês não chegam como se fosse uma folha de papel em branco, né? Sem saber de nada. Vocês sabem coisas, vocês já passaram por experiências na vida, independente de língua portuguesa. Então, todos nós temos conhecimentos prévios, conhecimento do mundo que a gente viveu até aqui, né? Então, por exemplo, vocês têm conhecimento sobre coisas básicas do dia a dia, da rotina de uma casa, dos materiais que são usados por médicos, por professores, por pedreiros, enfim, né? Então, vocês têm esses conhecimentos de mundo e eu quero que vocês ativem essas associações rápidas, dinâmicas, nesse tipo de interpretação que eu vou aplicar. O intuito dessas interpretações, desses quizzes de lógica, é somente facilitar a leitura de vocês e o conhecimento de mundo que vocês vão precisar para ler outros textos, tá? Então, a ideia é só essa, que é essencial. É uma interpretação rápida, né, que, na verdade, não é uma interpretação de texto, é um raciocínio lógico. E vocês vão ver, quando vocês estiverem fazendo, o quão simples é. Todas essas atividades, quando eu for aplicar esses quizzes, eu vou aplicar logo no começo, para que vocês ativem as ondas cerebrais, estejam mais aquecidos para as nossas interpretações, assunto novo e tudo mais. Não vai ter em toda a aula, tá? Porque eu sei aqui que tem gente que vai amar. Eu, por exemplo, amo, mas eu não vou conseguir aplicar em todas as aulas os quizzes. Mas sempre que for necessário, sempre que a gente tiver muita atividade no dia para fazer, para contemplar, que é o caso de hoje, eu vou aplicar, porque isso ajuda a manter o cérebro de vocês bem aquecidinho, bem, estou pronto, estou pensando, estou raciocinando, certo? Vocês vão começar pelo segundo, mas na próxima aula, no outro encontro, eu aplico o primeiro. O segundo é mais fácil do que o primeiro, então esse é ótimo, vocês vão começar pelo mais fácil. Tem 8 questões, ou são 9? Sem problema. Sem problema, sem problema. Não sei quem mandou alguma coisa errada aqui, mas não tem problema nenhum. Foi Juju. É isso, gente. Vocês fazem, a gente comenta rapidinho, e é isso. Eu vou mostrar para vocês só como é que é o formato. Eu acho que Miguel já conhece. Não sei se Jujuba já fez comigo antes o quiz de raciocínio lógico. Eu acho que sim. Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Rapidinho. Espera aí. Tá todo mundo vendo meu compartilhamento, gente? Sim? Beleza. Vê que coisa simples, gente. Vocês vão pensar aí nas respostas de vocês. Eu vou até travar o bate-papo. Eu acho que já está travado. Tá, não. Mas não é para vocês me responderem nada agora. Vocês podem já ir pensando. Vejam como é o quiz de raciocínio lógico. Relaciona a palavra-chave ameixa. A palavra-chave é aquela que está destacada. Está em letras maiúsculas, tá? Com um dos itens abaixo. Então, você vai criar uma associação entre ameixa e essas palavras que estão sendo ditas abaixo nas alternativas. E ela vai ter pergunta aí de palavra que eu desconheço, que eu não sei. Se eu não conseguir fazer, eu vou fazer o quê? Tia Laís vai chutar. Como vocês já sabem que é para fazer em qualquer tipo de prova fechada. Eu vou comentar com vocês. Então, o que vocês não sabem, vocês vão aprender nesses quizzes. Vocês vão ter esses conhecimentos de mundo. A ideia é que vocês leiam enunciados pequenos, criem associações e respondam rápido. Beleza, gente? É tipo um jogo dinâmico, com pegada de se acostumar com leitura, responder
questões fechadas. Leitura, responder questão fechada. É bem simples assim. Tranquilo? Posso liberar o link? Vamos lá. Na sequência, eu comento com vocês as questões. São 8 itens, eu vou dar 6 a 7 minutos, tá, gente? Eu acho que vocês terminam até antes, mas eu vou dar esse tempo máximo. Link liberado. Podem começar. Acabei de ver que 2 pessoas terminaram. Quem já terminou, vai dando uma olhada no feedback que aparece dos erros dessas questões. Beleza? Errou, vai dando uma lidinha lá para poder entender. Se restar ainda alguma dúvida, eu vou tirar. Todos finalizaram. Deu para dar uma aquecidinha, gente? Deu para entender como é que funciona? Deu, não foi? Eu vi que a pontuação girou em torno de 6 e 7 pontos de 9. Tá? Vamos entender melhor isso aqui. Olha como é que ficou o gráfico, gente. Aqui, ó. 4 pessoas acertaram 7 de 9 e 2 acertaram 6 de 9. Vocês foram bem equilibrados na pontuação. E quando eu apliquei essa atividade em outras turmas, esse gráfico aí ficou... Teve gente que acertou, sei lá, 4, gente que acertou muito, tá? A gente teve uma variação grande. E a questão mais errada com frequência não está aparecendo aqui mais. Qual foi? Ela sumiu daqui, que pena. Deixa eu ver aqui. 6 de 6, 5 de 6, 6 de 6, ó. Questão 4, a questão 5, 3 pessoas só acertaram. 5 e 8. Vamos para 5 e para 8, comentando elas, lembrando que vocês vão receber o feedback de todas essas perguntas, tá? A explicação, né? Foi 5 e 8, não foi, gente? Ó. A palavra-chave, chave de fenda, o enunciado pede para que a gente relacione essa palavra-chave, chave de fenda, com um dos itens abaixo, tá? E muitos de vocês podem não ter esse conhecimento que eu vou dizer agora, tá? A chave de fenda, ela serve, gente, para a gente apertar o parafuso. Normalmente, o parafuso é ele difere do prego, porque ele é aquele que vem todo enroscadinho. Por exemplo, a gente não consegue pegar um parafuso, colocar na parede e bater com o martelo. Ele não vai entrar na parede com facilidade. Porque ele é todo enroscadinho. A gente precisa enroscar ele, tá? Enroscá-lo na parede. Então, é por meio da chave de fenda que a gente enrosca esse parafuso, que é isso que difere o parafuso do prego. O prego não, o prego ele é bem fininho, tem uma cabecinha, você segura nele e bate na parede para você pendurar alguma coisa. Já o prego, ele é todo enroscadinho, ele tende a ser um pouco mais grosso. E aí, para que a gente consiga enroscá-lo, a gente precisa de uma chave de fenda. Então, esse prego, normalmente, ele vem com um xizinho assim, ó. Um xizinho assim, que é para justamente a gente encaixar a chave e rodar, tá? Ah, tia Laís, eu não sabia disso, porque isso é um conhecimento de mundo que eu não tinha. Eu não trabalho com isso, mas vocês não precisam trabalhar, porque isso são coisas que normalmente tem dentro de casa para fazer um ajuste, um conserto. E mesmo que não tenha, mesmo que vocês não conhecem, a ideia é que vocês passem a conhecer, porque isso é conhecimento de mundo. Isso poderia estar num texto, por exemplo, João pegou a chave de fenda para colocar um parafuso na parede. Então, é importante que vocês saibam, certo? Beleza. Então, seria isso aqui, certo? Isso é o quinto. E o oitavo diz assim, ó. A palavra-chave costureira não está relacionada com um dos itens abaixo. Não está, gente. Todos da letra A à letra D faz parte do universo do mundo da costureira, do que ela precisa para trabalhar. Mas apontador, gente, apontador é aquilo que a gente chama vulgarmente de lapiseira. E apontar o lápis. Tá? Então, isso não faz parte do universo da costureira. Mas tem costureira que usa lápis. Para ela usar o lápis, gente, não começa a viajar. É verdade, ela pode precisar usar qualquer coisa da vida. Mas isso não faz parte do trabalho dela. Para que ela trabalhe, ela não precisa de um apontador. Tá? Então, esse é o único... A letra E é a única palavra que não faz parte desse universo. Tia Laís, o que é bastidor? Vou dar um conselho para vocês. Coloquem um Google
quando vocês puderem, recente, porque vocês vão visualizar. Tem até uma questão dessa, aqui, ó, o segundo quesito, que muita gente acertou até. Tem questões dessa daí que, Laís, eu nunca vi magenta como uma cor. Eu nem sabia o que era magenta, muito menos que é uma tonalidade. Coloque no Google para você ver que cor é essa, que tonalidade é essa. Lembrando que a gente tem as cores primárias, que é azul, amarelo, branco, preto, vermelho, tá? E tem as cores secundárias, que é formada pela mistura dessas primárias, e tem as tonalidades. Quando eu digo que algo é esverdeado, ou é prateado, ou é dourado, ou é magenta, isso é tonalidade. Não é uma cor primária, feito azul, vermelho, amarelo, preto, branco. Se Laís, mas eu nunca vi. É importante que vocês pesquisem, porque aí vocês passam a conhecer, tá? Fala, Clarice. Vou botar no Google agora, Miguel. É, é porque eu tive dúvida na quarta questão. Eu não sabia o que significava tenista. Tenista é aquele que joga tênis, certo? A tenista, o tenista é aquele que joga. Todos aí, Clarice, são profissões. Todas essas letras aí são profissões, menos estudantes. Certa profissão, sim, meu filho. Que está estudando para ter uma profissão. Ia ser bom, né, gente? Se estudante fosse uma profissão, você já ia estar ganhando dinheiro aí por estudar. Ia ser massa, né? Eu ia querer ser estudante pro resto da vida. Não vou mentir, tá? Então, tenista é aquele que joga tênis. Pintor é aquele que pinta, ganha dinheiro por meio da pintura. Artesão, ele faz artefatos com as mãos, coisas, produz objetos e tal, tudo com a mão. E maestro, que é aquele que rege a banda, tá? Então, todos fazem parte de uma profissão, menos o estudante, que seria a letra certa. Então, percebam que existem vários tipos de lógica, gente. O primeiro, ele é mais desafiador. O quiz 1, ele é mais desafiador, que é o próximo que vocês vão fazer, tá? Vocês vão se familiarizando, e é bom que, como eu disse, vocês vão ativando esses conhecimentos de mundo e vão conhecendo palavras que vocês não conhecem, ferramentas que vocês não conhecem. A ideia dessa atividade é isso: leitura, raciocínio rápido, passa para a próxima, tá? Deu para entender como é que funciona? Exatamente, Miguelito. Bastidor é um armário. Tudo bem. Exatamente. Miguelito já deu um Google aí. Vocês podem pesquisar, gente. Anotem aí. Pesquisar a cor magenta para vocês verem a cor, qual é, a tonalidade, e pesquisar o que é bastidor, para que vocês possam ver. Isso facilita muito. A nossa mente, gente, ela apreende, absorve muito do que a gente vê como imagem. Por isso que eu digo, dá um Google, senão vocês vão esquecer. Tá? Depois, se eu disser aqui o que é e pronto, vocês vão esquecer. E quando vocês pesquisam, veem, a probabilidade de vocês esquecerem é muito menor. É meio que um roxo. É, uma cor bem fechada, Miguel. Perfeito. Miguel já pesquisou, foi tudo. Perfeito. É uma tonalidade que vem do roxo, que já é uma cor secundária. Porque o roxo é a mistura de azul com vermelho. Dessas duas cores primárias. É isso que é cor primária, gente. É que delas vem outras. As secundárias vêm das primárias. O rosa, eu misturo vermelho com branco. São as primárias. Aí eu tenho o rosa, que é secundária. E tonalidade já é uma outra coisa, ou seja, é um tom que vem de uma cor que já existe. Então, esverdeado é um tom, porque vem do verde, é uma tonalidade. Tá dando para entender, gente? Tá vendo como é legal? Ó, aula de português com conhecimento geral. Isso é muito bom, não é não? Parece um roxo avermelhado. É, mas é dentro da tonalidade do roxo. Perfeito, Ju. Perfeito, perfeito. Isso, gente, é muito bom que vocês visualizem. Bem, terminamos a parte do aquecimento. Próxima aula tem mais. Eu vou colocar o outro quiz já para a próxima aula, para vocês familiarizarem ainda mais. Isso é muito legal. Vocês vão ver. Com o tempo, vocês vão ficar me pedindo. Então, Laís, hoje vai ter quiz, que é muito legal, assim, porque você vai se desafiando e vai conhecendo novas coisas, tá? Bem, expliquei primeiro da redação, que vai para casa hoje. A gente trabalhou a proposta. Depois a gente fez o quiz agora. E, gente, eu tenho uns comentários para fazer sobre essa atividade aqui que eu passei para casa, que nem todo mundo fez, tá? Essa daqui, ó, que vocês estão vendo agora, mas quem fez merece correção.
tá? As perguntas erradas com frequência dessas 5 questões foram 2, 3 e 5, então eu vou corrigi-las, tá? Foi uma atividade que eu passei para casa, que a Laís eu não fiz, gostaria de fazer, está na agenda da aula passada, você inclusive deveria fazer. É fato que, quando alguém vai fazer, depois que eu faço essa explicação, essa pessoa vai ter uma pontuação que não corresponde à realidade, porque ela está vendo a minha explicação aqui. Mas vocês podem fazer ainda assim, porque vocês podem se testar depois. Vocês não precisam fazer agora. E nem vão porque eu estou dando aula, mas eu quero dizer assim, espera um tempo, depois de 2 dias, vou fazer aquela atividade ali para ver se eu conseguiria fazer. Mesmo com a explicação de tia Laís, eu vou ver como é que eu me saio. Tá? Então, vocês podem fazer isso sim, certo? Não deixem de fazer as atividades. Então, 2, 3 e 5, vamos lá para elas. No segundo quesito, ele coloca aí as informações sobre a personagem Shrek, o filme. Tá? Shrek é um herói ao contrário. Ele é um ogro e por isso é todo verde. Não tem superpoderes nem é musculoso. Muito pelo contrário. E nem bonito, né, gente? Suas olheiras parecem 2 cornetas pequenas. Ele vive em uma casa toda suja e bagunçada no meio do pântano. Na frente dos outros, tenta parecer forte e insensível, mas no fundo tem um grande coração disposto a ajudar as pessoas que ama. Então, o texto diz que o personagem Shrek é um herói ao contrário, por quê? Qual é a causa? Foquem na pergunta. Qual é o motivo do texto está dizendo que o personagem Shrek é um herói ao contrário? Porque é um ogro e não humano? O foco que ele dá aí é por isso que ele é um personagem ao contrário? Não. Porque dentro das histórias, ser ogro é ser normal. Porque nas histórias tudo pode, gente. Pode ser princesa, pode ser sapo que se transforma em príncipe. Então, não é sobre isso que faz com que ele seja um herói ao contrário. Foque no termo herói. Porque ele é um herói ao contrário, de acordo com o que está sendo dito aí. Tem um grande coração disposto a ajudar pessoas. O herói, normalmente, não é assim, né? Gente, não é, o herói, ele está dizendo, olha o termo, Shrek é um herói ao contrário. Por quê? Qual é o motivo dele ser um herói ao contrário? Não possui superpoderes e não é musculoso, vive em uma casa suja e bagunçada. Então, ele não possui superpoderes. Né? Todo herói nas histórias que a gente vê, seja de filme, ele tem algum poder mínimo. Alguma coisa mágica acontece vinda daquele herói. E, normalmente, os heróis, eles são bonitos, musculosos, estão dentro do padrão. E Shrek não é esse herói. Tá? Eu fiz, por que não poderia ser a letra B que diz tem um grande coração disposto a ajudar? Porque isso não torna um herói ao contrário. O herói normalmente faz isso nas histórias. Ele é bom e quer ajudar. Tá? E vive em uma casa suja e bagunçada. É isso que torna ele um herói ao contrário. Nem todo herói que a gente vê nas histórias, a gente vê que ele mora numa casa arrumada, sem estar bagunçado. Isso não é um foco de uma história para um herói, por exemplo. Certo? Cadê? As cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Só não sei como se chega no branco. O branco é a presença de todas as cores primárias. Se você pesquisar mais, você vai ver, Miguelito. Miguelito já está pesquisando. A resposta é letra A, né? Tive dúvida. Não. A resposta desse aí é letra C. Tá? É um ogro e não humano, não é isso que torna ele um herói, ao contrário, no que está sendo dito aqui. Lembrando que Laís, eu teria que ter assistido Shrek para saber, não é de acordo com o que está dito aí, ó. Shrek é um herói ao contrário. Ele é um ogro e por isso é todo verde. Não tem superpoderes, nem é musculoso. Normalmente os heróis têm. Das histórias que a gente conhece, das histórias fictícias, tá? Então, foi o 2. Eita, gente, já esqueci. Foi o 2, o 3 e o 5. Vamos para o terceiro. No terceiro diz assim: o trecho que indica uma consequência é. Toda consequência é acarretada por um fato. Exemplo, eu mudei o lixo de lugar e agora ninguém mais está sabendo onde jogar o lixo no local correto. Gerou essa consequência, tá? Eu pintei o cabelo, por isso estou diferente. Gerou essa consequência. O fato é que eu pintei o cabelo, isso gerou uma consequência.
Para esse tipo de questão aí, gente, a gente não precisa nem voltar no texto. O próprio trecho já tem que conter a consequência, você já tem que conseguir visualizar aí essa consequência, tá? Ó, os passageiros que embarcaram em São Paulo e no Rio de Janeiro enfrentaram filas, cancelamentos de voos e atrasos de até 24 horas, tá? Essa já é a resposta certa. Eu tive que clicar para poder ver a resposta toda, porque senão eu não ia conseguir mostrar para vocês. Tia Laís, onde é que está aí o fato e a consequência? Os passageiros embarcaram, isso é um fato. Essas pessoas aí, elas foram para São Paulo e para o Rio, certo? Essas que embarcaram, elas tiveram uma consequência ao chegar lá. Elas enfrentaram filas, perdão, ao chegar lá não, nesse embarque. Elas enfrentaram filas, cancelamentos e voos atrasados de até 24 horas. Essas que iam embarcar. Elas passaram por isso, elas viveram essa consequência. O fato é que elas foram para o embarque. E isso gerou uma consequência. Tá? O caos deu novo sinal de vida nos aeroportos brasileiros na semana passada. Está falando de um fato só, do caos que aconteceu. Não tem nenhuma consequência sendo gerada por esse caos aí. A consequência, gente, tem que estar dentro da própria alternativa. Tá? Isso tem que ficar claro. E eu não consigo visualizar aí um fato e uma consequência. Tá? Tudo indica que, ao contrário das vezes anteriores, a principal causa da confusão foram as fortes chuvas que atingiram a região sudeste do país. Então, o foco aí é na causa. Nessa alternativa, a gente encontra a causa de algo ter acontecido e não a consequência. Tá? Então, não poderia ser a letra C. O mau tempo tem contribuído para o caos aéreo. Também eu não tenho uma consequência sobre isso. Eu não tenho um fato que gera uma consequência, diferentemente da letra A. Os passageiros embarcaram por Rio para São Paulo. No momento que eles estavam fazendo isso, que é um fato, eles vivenciaram várias consequências, né? Cancelamento de voos, atraso, enfrentaram fila, tá? Lembrem que toda consequência vem de um fato. E, por último, o quinto, que diz assim: a indústria de alimentos infantis realizou a pesquisa apresentada no texto porque ela desejava o quê? Ela queria o quê com isso? Aí, vamos voltar para o texto nessa parte, né? Ela realizou uma pesquisa. Então, a pesquisa foi feita a pedido de uma indústria de alimentos infantis que queria saber por que a compra de papinhas industrializadas é tão baixa no Brasil. Certo? Essa pesquisa acabou contribuindo para a descoberta de que as mães precisam ter mais informações sobre o que dar a seus bebês. Mas o intuito não era esse. Qual foi o motivo dessa pesquisa mesmo? A pesquisa foi feita, está no texto, a pedido de uma indústria de alimentos infantis que queria saber por que a compra de papinhas industrializadas é tão baixa no Brasil. Eles queriam descobrir isso. Certo? Porque poucas pessoas compravam essas papinhas industrializadas no Brasil. Essa pesquisa foi feita para isso. Então, vamos lá. A indústria de alimentos infantis realizou a pesquisa apresentada no texto porque desejava ajudar as mamães nos alimentos dos bebês. Isso gerou essa consequência, mas não foi o intuito. Auxiliar os cientistas na resolução dos problemas alimentares, divulgar seu produto para a imprensa ou identificar os hábitos alimentares dos consumidores. Gente, vou ler de novo, pela última vez. A pesquisa foi feita a pedido da indústria de alimentos, que queria saber por que a compra de papinhas industrializadas é tão baixa no Brasil, ou seja, por que as pessoas não estão consumindo esse tipo de alimento? Por que estão consumindo outros e não esse? Então, a resposta que se assemelha a isso? A letra D. Identificar os hábitos alimentares, ou seja, por que nós não consomem isso? Estão consumindo o quê, então? Como é que a gente pode melhorar essa papinha para oferecê-la melhor? E para que tenha mais adesão, para que as pessoas possam comprar. Lembrem que isso acabou acarretando, essa pesquisa acabou ajudando as mamães, é como ele diz aqui, ó, acabou contribuindo para a descoberta de que as mamães precisam ter mais informações sobre o que dá a seus bebês. Isso naturalmente ajudou essas mães, mas a pesquisa não foi feita com esse intuito. A pesquisa era, por que essa papinha está sendo tão... que é uma papinha industrializada, ela não está sendo consumida no Brasil como deveria, como essa empresa gostaria que fosse, porque a empresa quer lucrar.
Então, com isso, ela ia ver os hábitos alimentares desses consumidores, porque eles não estão consumindo essas papinhas, não estão comprando essas papinhas para os seus filhos, tá? Essa questão aí foi mais elaborada, tá, gente? Essa questão, esse quinto quesito aí. Deu para entender a explicação? Digam aí. Gente, é muito importante quando eu estiver explicando, às vezes eu me desdobro quando eu vejo que a questão é mais desafiadora. Se vocês não estiverem entendendo, perguntem, tá? Tragam para mim, que a Laís ainda não estou entendendo. Bem, então a gente passou por essa correção, para a gente não ficar com muita correção ao mesmo tempo, tá? A gente ainda vai comentar aqui sobre o segundo simulado, que tem uma questão 22 e 25, que pouquíssimas pessoas acertaram. Não sei se vocês estão vendo o compartilhamento, deixa eu mostrar, tá? A questão, ó, 22 e 25. Foi péssimo rendimento nessas questões, né? Então, eu vou comentar também do segundo simulado. Se vocês tiverem mais questões para trazer, vocês vão trazer. Mas para a gente não ficar assim numa sequência de correção e ficar cansativo, que a ideia é a gente trabalha com um assuntinho novo, faz uma atividade, faz correção, a gente vai para o nosso assunto do dia, que é a diferença entre cartoon, charge e tirinha, que vocês, alunos, tendem a confundir bastante, especialmente a charge com cartoon, certo? E, de fato, é um pouquinho chatinho essa parte, porque elas são muito parecidas, gente. Ela tem tópicos, assim, que diferem, grandes, assim, que são bem diferentes mesmo, mas, no geral, elas são muito parecidas, porque elas têm características parecidas, semelhantes. A ideia é, eu vou passar um vídeo para vocês agora, que eu espero que pegue, que vocês consigam acompanhar bem curtinho, de 2 minutos. Na sequência, eu vou reforçar essas diferenças entre cartoon, charge e tirinha. E no nosso segundo bloco de aula, após o intervalo, eu vou fazer duplas, vou separar vocês em salas simultâneas, em duplas, e vocês vão fazer essa atividade que eu vou passar do Word Wall juntos. Eu vou explicar como é que vai funcionar. Aí vocês vão ficar livres para falar com a dupla de vocês e chegar num consenso para as respostas. Beleza? A ideia é essa para hoje, depois logo do intervalo. Bem, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui o vídeo. O vídeo que eu vou tentar compartilhar, tanto ele quanto outro, eu coloquei na agenda de vocês sobre esse assunto. Diferença entre charge, cartoon e tirinha, tá? Para que vocês possam revisitar depois. Vai ser muito importante isso, viu, gente? Isso cai muito na prova. Esses gêneros caem muito na prova, vocês precisam dominar esses gêneros, é muito importante. Não vai cair para vocês produzirem, tá, gente? Para vocês desenharem e tal, mas vai cair para vocês interpretarem. Deixa eu pegar aqui o vídeo para ver se vai pegar. Tá. É esse aqui, ó. Tem 2 minutos e 22 segundos. Ou seja, eu amei esse vídeo, né? Olha o número aí, 222. Vocês estão conseguindo ver o compartilhamento? Tá tudo cinza. Deixa eu colocar aqui, compartilhar som, e vamos ver se vai pegar tudo certinho. Vocês vão me falando aqui pelo bate-papo, beleza? Vou desativar aqui meu som e meu vídeo e vou colocar play. Eita, uma tuia de água em mim. Que beleza, hein, Miguelito? Vamos lá. Qual a diferença entre tirinha, cartoon e charge? São gêneros textuais que se assemelham por se utilizarem da linguagem verbal e não verbal, mas possuem diferenças entre si. Para não fazermos confusão, vamos apontar as características de cada um deles. A tirinha é uma narrativa curta, que conta uma história em poucos quadrinhos. Pode conter uma crítica ou uma moral, mas não precisa retratar um momento ou acontecimentos específicos. No cartoon, o objetivo é satirizar costumes e acontecimentos que envolvem pessoas comuns. As situações são universais e atemporais, isto é, podem ter acontecido em qualquer momento, não só no presente, com qualquer pessoa e em qualquer lugar. No cartoon, também se utilizam elementos das histórias em quadrinhos, como balões, cenas e onomatopeias, aquelas palavras que usamos para imitar o som de algumas coisas. Diferente da tirinha e do cartoon, a charge geralmente se apresenta em um único quadro e não conta uma história,
Seu objetivo é apresentar um ponto de vista, uma opinião. Portanto, você corre o risco de não entender a crítica ou não conseguir interpretar a charge, se não conhecer o assunto retratado. A charge usa o humor, a ironia e a sátira para refletirmos sobre algum assunto atual, funcionando como uma espécie de piada. Uma diferença muito marcante entre a charge e o cartoon é que, enquanto no cartoon as pessoas representadas são comuns, na charge elas são ligadas à vida pública, como um político, um artista e etc. Agora que você já sabe a finalidade e algumas características desses gêneros textuais, poderá interpretá-los com mais facilidade. Vocês conseguiram acompanhar, gente? Tudo certo? Lembrando que esse vídeo vai estar lá na agenda de hoje, vocês podem reassisti-lo, e que eu coloquei um outro vídeo também, bem interessante, que traz mais detalhes, mais exemplos e tal. Lembro também que vocês deveriam ter feito a pesquisa, que isso iria facilitar, porque, como eu disse, é muito tênue a linha, ou seja, muito fininha a linha que divide o que é cartoon do que é charge, porque eles são muito parecidos. Então, quanto mais pesquisa vocês fizerem, entrarem em contato com exemplos, que vocês vão vivenciar isso hoje comigo, em dupla, vai ficar muito mais simples, tá? Então, vamos lá. Qual é a diferença básica, essencial? Diferença, estou focando na diferença, não semelhança, porque semelhança é quase toda. Tem quase tudo de semelhança. Vou focar na diferença. Qual é a diferença entre o cartoon e a charge? Tá? A charge, normalmente, quase sempre, ela vem com entidades reais, pessoas reais. Quando ela não vem com entidades reais, ou seja, essas pessoas estão caracterizadas lá, por exemplo, um político, um presidente, um governador, tá? Quando não vem a imagem de uma pessoa real, vem falando sobre um órgão real, tipo o SUS, tipo o Sistema Público de Saúde, tipo o Ministério da Educação. Vai ter que vir algo ali na charge, tá? Que tem um ponto com a realidade atual e com personagens reais. Isso é da charge. O cartoon não tem esse compromisso. O cartoon podem vir pessoas normais, um menino, uma menina, uma mulher, um homem. Não tem isso, tá? Então, essa é a primeira diferença entre as duas. Fala Clarice. Assim, quando eu estava pesquisando sobre a tirinha, eu também pesquisei sobre a tirinha. Eu percebi que eles são bem semelhantes. E muitas vezes, quando eu estava fazendo provas, perguntava se era cartoon, tirinha ou charge. E eu sempre errava. Só que eu acho que, como eu fiz os estudos e como eu consegui fazer a pesquisa, eu vi que tem características únicas do assunto ou do texto. E é bem mais fácil você entender. Exatamente, perfeito. É para isso mesmo que serve essa pesquisa, inclusive. Maravilha. Então, todo mundo entendeu esse ponto, gente, que na charge, porque qual é o compromisso da charge? Criticar um fato atual. Tanto tem que ser atual, que quando a gente lê uma charge antiga, quando a gente se depara com a charge antiga, que a gente não lembra do que estava acontecendo naquela época, a gente não consegue entender esse texto. Quem fez, gente, eles estão satirizando o que aqui? Eu não sei, não entendi o que ele está trazendo, tia Laís, aqui, porque precisa de uma contextualização. Porque a charge, ela é tão atual que, por exemplo, a gente está no ano de 2023. Essas coisas que estão acontecendo agora, em 2025 vão ser passado, né, gente? Essas coisas que a gente está vivendo. Então, coisas que pessoas vão ler em 2025, que elas vão precisar de uma contextualização para entender dessa charge, dessa crítica que está sendo feita de algo que estava acontecendo na atualidade hoje, de hoje, tá? Então, a charge, ela tem esse compromisso com o cotidiano, com fatos reais, recentes. Se ela, mas vê só, caiu na minha prova uma charge que não era recente. Então, tem que haver uma contextualização. Porque se não é do momento atual, ela não deixa de ser charge por isso, não. Ela está representando outro momento, mas tem que vir uma contextualização. É como se a charge ela viesse de uma notícia, gente. Não tem uma notícia de jornal? Pronto. Aí um autor, que é chargista, vem e cria uma charge, ironizando, criticando, satirizando aquela notícia. Isso é a charge.
O cartoon, não. O cartoon, ele é atemporal. Ele não está ligado a um fato, tem que ter acontecido aqui, agora. Não. Tá? Ele vai, normalmente, trazer com muito humor, que normalmente gera essa graça, tá? Essa leveza do texto. O cartoon, ele vai trazer esse humor sobre coisas do dia a dia da sociedade, sobre preocupações nossas, dos seres humanos, por exemplo, com as coisas, com a sociedade. Já a charge, ela vai estar ligada mais a eventos políticos. Se ela é só de política que fala charge, não, mas é mais eventos políticos, tá? O cartoon não, é mais coisas gerais, sobre a sociedade, sobre as relações humanas, sobre crítica a algo dessa sociedade, por exemplo, de saúde, de educação física, de fazer atividade física, tá? Sobre os alimentos, cartoon. Charge é mais desse universo político, tem personagens reais, ou fala de sistemas da nossa sociedade que são reais. Isso é a charge. Esses pontos que eu estou trazendo são as diferenças, gente. Porque eles são extremamente parecidos. Vou para os pontos parecidos. Eles são a mistura de texto verbal com não verbal, imagem e texto escrito. Os dois. Os dois satirizam e trazem humor. Os dois fazem isso, tá? A diferença é que um traz temas atemporais e o outro temas cotidianos, que é a charge cotidiano, atemporais, que pode acontecer em qualquer momento. Então, se eu pego um cartoon e eu vou ler lá em 2030 esse cartoon que foi produzido hoje, eu vou entender. A charge não necessariamente eu entendo. A não ser que eu tenha vivido aquela época que a charge foi publicada, aí eu vou entender. Mas se eu não tiver vivido aquela época, eu não vou entender aquela charge, porque a charge está relacionada a um conteúdo de notícia daquele tempo, de um tempo específico. O cartoon não, são temas gerais. Tá? Bem, e outra coisa que é bem importante eu dizer, gente, isso aqui tem a ver com a atividade que vocês vão fazer já já, tá? Prestem atenção, por favor. Senão vocês não vão poder ajudar a dupla de vocês. Uma coisa que é importante é que nem sempre o cartoon ele vem em um quadrinho só. A charge, normalmente, gente, toda charge, quase toda charge é um quadro. A imagem é só uma imagem, é só um quadro. O cartoon pode ser mais de um, pode ser um ou dois. E aí tem muita gente que confunde um cartoon com o quê? Tirinha. Gente, a tirinha é a redução de uma história em quadrinho. A tirinha, ela conta uma história também. Mesmo que seja uma história bem curtinha, porque a tirinha ela vai ter ali de 3 a 5 quadrinhos, tá? Normalmente a tirinha tem de 3 a 5 quadrinhos, e aí tem gente que confunde por conta disso. Não é para você ficar apegada à quantidade de quadrinhos que tem. De fato, normalmente a charge só tem um. O cartoon pode ter mais de um, tá? Normalmente ele pode ter um ou dois. Mas o mais importante é você focar nesses elementos que eu acabei de dizer. O cartoon, a temática é atemporal, a gente consegue entender, mesmo sem ele ter sido recente publicado, a gente consegue entendê-lo. Ele fala de temas mais universais, vamos dizer assim, né, que as pessoas passam, nacionais, tá? A charge, não. A charge, ela está diretamente ligada à notícia, a algo quente, a algo que eu preciso saber do contexto para entender, certo? E a tirinha tem a proposta de contar uma história pequenininha, normalmente trazendo humor, né, que é aquela quebra de expectativa que a gente já viu, inclusive, aqui, né? A tirinha tem muito esse compromisso de trazer esse humor, que esse humor também gera a graça, o riso. A gente acha engraçado, assim, as personagens, né? E, normalmente, nas tirinhas, gente, essas personagens, elas se repetem, porque existe uma... Não é feito uma tirinha solta. Normalmente é uma personagem conhecida que participa dessa tirinha, assim como os HQs. Nas histórias em quadrinhos, não tem as personagens conhecidas? Por exemplo, Turma da Mônica, né? A gente tem a Turma do Carioca, a gente tem várias turmas de histórias que são contadas, né? Penadinho. Vocês já leram Penadinho, de Maurício de Souza? Não? Também faz parte das histórias de Maurício de Souza. História em quadrinho. Então, normalmente, essas personagens, elas são personagens fixas.
tanto nas histórias em quadrinhos como nas tirinhas. Me digam aí, personagens fixas de tirinhas. Mafalda, Calvin Haroldo, Snoopy, H, Garfield. Estão lembrados, gente? Ou seja, tem várias tirinhas sobre essas personagens, porque são personagens fixas que fazem essas histórias, tá? E isso a gente não tem no cartoon, então não tem como confundir tirinha com cartoon. Certo? Enfim, então esses são os pontos mais relevantes que eu queria destacar. Eu vou dar um intervalozinho, são 10h06, ou 4h06, hoje vocês estão vendo, né? 4h06, 4h16 a gente volta, e aí eu vou liberar a atividade e explicar como é que funciona, beleza? 10 minutinhos. Aproveitem para ir ao banheiro e beber água, ninguém vai, tá? Juju, Armandinho também. Armandinho, amor por Armandinho. Gente, vamos voltar. Cadê vocês? Vamos voltar, vamos voltar. Vamos que vamos. É o seguinte, explicar dessa primeira parte, tá? Da diferença entre cartoon, charge e tirinha. Eu vou separar vocês em salas simultâneas, como eu expliquei, e vocês vão fazer essa atividade que eu vou mostrar agora, tá? Eu vou até compartilhar o link antes de dividir vocês em sala para ver se está tudo certo com o link, tá? Se vocês vão conseguir acessar. A atividade deve ser feita em dupla e vocês vão registrar esse gênero, né? Vai aparecer lá a imagem. Deixa eu compartilhar, que vai ficar melhor. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Calma que eu compartilhei o vídeo. Só um minuto. Cadê? Achei. Vou compartilhar com vocês agora. O link que vocês vão receber vai aparecer isso aqui para vocês, ó. É uma atividade do WordWall, tá? Que não é para vocês responderem no WordWall, vocês vão responder no caderno aí, de vocês, em algum lugar que vocês tenham aí, tá? Então, vão aparecer as caixinhas, vocês vão ter que passar por todas as caixinhas, são 30 caixas, tá? Presta atenção. E aí, quando você clica, cada um vai clicar aí do seu lugar, porque vocês podem estar perguntando, como é que eu vou fazer isso em dupla? Vai estar todo mundo acessando o mesmo material, só que vocês vão poder conversar. Ei, tu acha que o primeiro é o quê? Por que tu acha que o primeiro é isso? Enfim, então vamos lá, caixinha 1. Qual é o gênero textual? Tá? Aí aparece uma imagem, certo, gente? Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Opa! Certo? Aí ele pergunta, qual é o gênero textual aí? Isso aí é uma charge, um cartoon ou uma tirinha? A ideia é essa. Então, vocês vão colocar aí a dupla, número 1 dessa atividade. Vocês chegam num consenso, tá? E colocam o que é que vocês acham que é. Vocês podem chegar no consenso. Tia Laís, eu estou diferindo da minha dupla com relação ao tópico 2, a imagem 2. Eu acho que é um cartoon e a pessoa acha que é uma tirinha. Então, vocês podem concordar que vocês discordam. Não tem problema. Mas tentem conversar primeiro. Eu acho que é um cartoon. Aí a pessoa vai dizer, mas eu acho que é uma charge. Tu vai dizer, mas nem tem isso, que normalmente a charge tem. E ver esse tema. Então, vocês vão tentar convencer um outro para chegar num consenso. A ideia é essa, tá? Deu para entender, gente, como é que funciona? Então, vocês vão anotar isso. Tia Laís, como é que a gente vai fazer para o envio dessa atividade? Vocês vão depois tirar uma foto para mim, foto normal, e vocês vão poder colocar até no nosso grupo mesmo, ou no grupo do WhatsApp, precisa nem ser pelo e-mail, tá? Então, a ideia é que vocês possam trocar juntos e só tem uma observação. Eu não quero que vocês respondam é cartoon de qualquer jeito ou é charge de qualquer jeito. Por que cartoon ou é charge? Porque é uma tirinha. Então, você vai escolher uma resposta padrão. Por exemplo, porque o foco desse texto é contar uma história em 3 quadros, em 4 quadros, que seria a tirinha. Porque aqui o foco é falar sobre um tema genérico, atemporal,
porque a gente consegue ler esse texto aqui em qualquer momento, em qualquer ano que o mundo possa ter, a pessoa consegue entender esse texto aqui. Se fosse uma charge, não daria. Então, vocês têm que explicar por quê, mesmo que seja uma resposta curta. Afinal de contas, são 30 imagens, tá, gente? É rápido, mas, ao mesmo tempo, vocês têm que justificar. Fala, Miguelito. Aqui no caderno eu boto somente, tipo, primeiro, um exemplo, primeiro charge. Eu boto só charge e eu explico por que charge. Você vai botar, primeira você bota charge, aí você vai dizer por que você acha que é charge, por causa do tema, porque deve ter vindo de uma notícia, porque só dá para compreender tendo uma notícia, você vai dar a justificativa que você acha que fez com que você chegasse a essa resposta. Lembrando que é uma coisa curtinha, tá, Miguelito? Não precisa ser uma coisa enorme, não é para tornar essa atividade, gente, um monstro de 7 cabeças, é só para vocês exercitarem e verem vários exemplos, certo? Eu acho que isso vai ajudar muito vocês a entenderem a diferença de um e de outro, beleza? Depois, né? Porque depois que vocês me mandarem as fotos e tal, eu vou mandar o gabarito para vocês, certo? Tranquilo, todo mundo entendeu? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, beleza, tá. Eu vou criar aqui as salas. Deixa eu ir mandando o link, gente. Me digam se vocês conseguem abrir, por favor. Vou mandar o link agora aqui, no bate-papo. E aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo abrir ou não. Vejam aí e me digam já pelo bate-papo. Se abrir, vocês voltam aqui e digam que ela aí, tudo certo, consegui abrir. Beleza. Se um ou dois já conseguiram, esse link está certo, que era o que eu queria confirmar, tá? Beleza, deixa eu pegar aqui as salas simultâneas e vamos lá. Gente, lá vocês vão estar com o microfone liberado, com bate-papo, então vocês podem deixar o microfone ativo para vocês falarem com os colegas, tá? Aí, vez por outra, eu entro e pergunto, você está tudo certo? Eu posso entrar em uma sala, em outra, perguntar, está tudo certo? Enfim. Hum... Agora...